Beleza? Vamos para as informações. Vou começar falando sobre, obviamente, a posse do BAP. O BAP ontem teve posse, ele falou sobre muitas questões. Antes de mais nada, ele confirmou que o Flamengo não tem interesse na contratação do Richarlison e não tem interesse na contratação de Roger Guedes. Eu falei isso aqui para vocês nos últimos vídeos, desde quando o nome do Roger Guedes foi mencionado, divulgado que a nova gestão entrou em contato. Gente, não teve contato da nova gestão por Roger Guedes. Pelo contrário, foi ao contrário, o nome dele foi oferecido à nova gestão do Flamengo. O Richarlison também não teve nada mesmo. O Flamengo não demonstrou interesse, até porque o Flamengo tem um assunto a resolver, que é a construção do estádio próprio, e esse assunto requer tempo, demanda e dinheiro. E quando a gente fala dinheiro, obviamente, isso acaba causando, digamos assim, ou afetando um pouco daquele valor que o Flamengo poderia investir alto para fazer contratação. Não tem jeito. Isso precisa ser resolvido. O Flamengo precisa construir o estádio próprio. O terreno foi comprado. E, de uma certa forma, isso vai afetar, obviamente, no poder de investimento para reforçar o elenco. Repito, também não precisa ser tão desesperador o Flamengo no mercado, porque o Flamengo já tem um bom elenco. É fazer ajustes. E nessa entrevista coletiva lá do BAP, na sua posse, ele falou sobre a postura do Landim em ter dado a camisa 10 na segunda-feira, dois dias antes da posse, da forma que foi, através de videoconferência, pegando todo mundo de surpresa, inclusive o próprio departamento de marketing e comunicação do Flamengo foi pego de surpresa. O Landim subiu um vídeo lá, entregando, lendo a carta, um vídeo totalmente constrangedor, e o BAP levantou aqui uma bola que eu nem tinha pensado. O Flamengo perdeu dinheiro com essa ação mequetrefe do Landim dando a camisa 10 ao Arrascaeta. O BAP disse o seguinte: há 2 anos eu trouxe essa ideia para o presidente, a camisa 10 tem que ser do Arrascaeta. E ele dizia, está cedo, o Diego vai ficar com a gente. Eu dizia, quando a gente der para o Arrascaeta, devemos comprar 1 milhão de camisas e colocar o número 10 e o nome de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente deu a camisa 10 para o Arrascaeta e não tem tamanho G, não tem número 10, não tem nome do Arrascaeta e as lojas não estavam sabendo de nada. O Flamengo deixou de ganhar 10 a 12 milhões de reais sem fazer isso. Fazer dessa forma é uma prova do amadorismo, é queimar dinheiro. Parabéns ao BAP pela declaração dele, e tá certo, eu nem tinha levantado essa bola aqui do perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. O Flamengo deixou de ganhar dinheiro, poderia ter feito uma ação muito legal, muito bacana, com a Adidas participando, mas não. O Landim quis aparecer na sua última vez aí como presidente, dando a camisa 10, a camisa mais importante, através de uma videoconferência com a Arrascaeta, que está de férias na Itália. Constrangedor. E, após a leitura do termo de posse de BAP, Flávio Willemann, que é o seu VP geral, foram nomeados os 14 vice-presidentes, que serão, na verdade, eles têm que ser nomeados como VPs, porque hoje o estatuto obriga isso. E aí, essa nova gestão vai sugerir uma mudança no estatuto para que não tenha essa obrigatoriedade. E esses nomes farão parte do conselho diretor e eles vão debater sobre todos os assuntos. Mas vamos lá, seguindo a regra aqui. VP de Finanças, Cláudio Prakovnik. Procuradoria-Geral, Flávio de Araújo Willemann. VP de Responsabilidade Social e Cidadania, Ricardo Campelo de Almeida. VP de Marketing, Comunicação e Consulados e Embaixadas, Ricardo Henrichens, acho que é assim que se pronuncia. VP de Planejamento, Sérgio Bessa. Futebol Profissional e Base, Fábio Palmer, que já fez parte, inclusive, do Conselho de Futebol nos tempos de BAP, nos tempos também do Rodolfo Landim. VP de Tecnologia da Informação, Fábio Coelho, que é o presidente da Google Brasil. VP de Relações Externas, Carlos Peixoto. Secretaria-Geral, Fábio Domingos da Costa. VP Gabinete da Presidência, Pedro Iotti. Esse nome é muito interessante também. O cara conhece muito de Flamengo. VP Esportes Olímpicos e Remo, Edson Figueiredo Menezes.
VP de administração Marcos Mota, aquele mesmo advogado que vocês tanto conhecem, super renomado no mercado da bola, um cara que conhece muito de Flamengo, é torcedor do Flamengo, VP de administração, um grande acerto do BAP, botando Marcos Mota como VP de administração. E para finalizar aqui, VP de patrimônio, Rodrigo Tosh, que foi convidado a ser CEO, mas por questões pessoais não pôde topar esse convite do BAP, e o VP de patrimônio histórico, José Antônio da Rosa. Então, é uma seleção que o BAP forma para ter ao seu lado, seus pares. É uma seleção. E como toda seleção, se vai dar certo ou não dentro de campo, só o tempo dirá. Mas eu acho que é para você, torcedor, ficar extremamente otimista com o profissionalismo que essa nova gestão vai trazer para o Flamengo. E repito, se vai dar certo ou não, se a bola vai entrar ou não, depende de muitos fatores. É até um paradoxo isso, porque quando a gente fala que o Landim, ele errou muito no futebol, mas ao mesmo tempo ele é o presidente mais vencedor da história do Flamengo, isso é muito doido, mas é a verdade. Veja onde você quer chegar. Ele acabou ganhando com muita sorte. Jorge Jesus foi um acaso. O Dorival Júnior foi um acaso. O Rogério Ceni, que ganhou alguns títulos, ele acabou demitindo de maneira errada. Inclusive o Marcos Braz reconheceu isso recentemente numa entrevista ao Benjamin Bach, que foi um erro a demissão do Rogério Ceni. Então, tudo foi um acaso. Ele manter o Marcos Braz durante muito tempo, apesar do Marcos Braz ter agredido um torcedor, ter mordido a virilha do torcedor, foi um erro. Foi um erro. Então tem vários erros aí no departamento de futebol nos tempos do Landim, mas o Landim foi um presidente muito vencedor, isso precisa ser dito. Vamos falar agora sobre o primeiro nome que o José Botto indicou para o Flamengo contratar. Trata-se de Fernando Matos, para ser chefe de scout no Flamengo. É um nome de muita confiança do José Botto e que, na visão do José Botto, é um cara que sabe muito da área, é top 1 nessa função, e ele comandaria a equipe de scout. Lembrando que essa informação foi publicada primeiro pelos parceiros Flazoeiro e Flabase, tá? Lá no Twitter. E o Fernando Matos, ele tem passagem pelo Huddersfield Town, da Inglaterra, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, PAOK, da Grécia, e estava recentemente no Famalicão de Portugal. Fernando tem 49 anos. Nossa, ele estava no Famalicão. Gente, o Famalicão de Portugal é conhecido por fazer um trabalho de scout maravilhoso. Então não tenha preconceito. Ai, é igual com o José Botto. Como ele é bom se ele estava num time croata. Gente, isso não tem nada a ver. O trabalho dele no time croata foi maravilhoso, tanto é que o time croata está preparando uma série de despedida para ele. O trabalho que ele fez no Benfica foi maravilhoso. E o BAP falou isso ontem, que ele tem requisitos que agregam e que agradam. Então, nesse primeiro momento, demonstrar um pouco de confiança que vai dar certo. Vai dar certo. Outra informação envolvendo o estádio próprio, tá? A nova diretoria do Flamengo trabalha nos bastidores, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, para negociar um adiamento dos prazos para a construção do estádio do Flamengo. É óbvio, Rodolfo Landim prometeu aquilo que seria quase impossível cumprir, por questões eleitorais, a gente sabe disso. Eu acho, pelo menos é a minha opinião. E o presidente novo do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, entende que o prazo de 4 anos e meio para a construção do estádio não será viável. Isso porque BAP não quer que a construção do estádio atrapalhe no planejamento esportivo do Flamengo. Com isso, o Flamengo necessitaria de mais tempo para conseguir receitas. Isso está certo. Eu acho que o estádio ele tem que sair, mas tem que sair com uma cautela que seja maravilhoso para todo mundo. É só pegar a Arena MRV do Atlético Mineiro, que tem vários defeitos, muita gente critica, inclusive. Então não adianta fazer nada correndo. Nada correndo. A pressa é inimiga da perfeição, já dizia minha mãe, Dona Carmen. Então, enfim, pessoal, esses são os primeiros passos do BAP aí como o novo presidente do Flamengo. Confesso que eu venho gostando. Estou confiante para que seja um ano maravilhoso. Sobre Davi Luiz. Davi Luiz, ele quer ficar no Flamengo, ele já teve os primeiros contatos com o José Botto. Ele expressou esse desejo dele de continuar no Flamengo. Agora o José Botto vai conversar com o Felipe Luiz, obviamente com o restante da diretoria,
para tentar viabilizar essa possível renovação de contrato. E caso aconteça, será com um salário bem menor do que ele recebe atualmente, por questões óbvias. Ele não consegue entregar mais a mesma coisa que ele entregava anteriormente dentro de campo, mas repito, é um cara extremamente importante nos bastidores do Flamengo. Eu não acho um absurdo a renovação de contrato, dentro da realidade financeira, dentro daquilo que o Flamengo acha que pode e deve pagar para ter o zagueiro por mais uma temporada. O Zé Boto está vivendo os últimos dias lá no Osijek da Croácia, inclusive teve festa de despedida para ele. Ele que nessa sexta-feira faz o último jogo como funcionário da equipe croata e depois ele se despede através de uma entrevista coletiva. Ele vai confirmar a saída do clube, vai confirmar que está vindo trabalhar no Flamengo, e antes a chegada dele estava prevista para o dia 26, mas por conta de um assunto pessoal e familiar, ele mudou a data dele de chegada ao Rio de Janeiro para o dia 27, tá bom? Ai, gente, não reclamem disso, né? Pelo amor de Deus, um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer tanta diferença assim, e é um assunto pessoal, familiar dele. Ele que mora longe do seu país, inclusive, ele é português, está morando na Croácia, então ele precisa resolver esse problema pessoal para depois chegar aqui ao Rio de Janeiro. Muito se fala sobre, inclusive, contratação. A gente vê aí nomes especulados, Roger Guedes, Richarlison. Já falei para vocês, Roger Guedes foi oferecido ao Flamengo, Richarlison também está sendo oferecido ao Flamengo. Inclusive, Richarlison era um nome que estava em pauta pelo scout da atual gestão, que vai passar a bola para a futura gestão, mas a gestão do BAP não fez nenhum movimento demonstrando interesse na contratação do atacante Richarlison, que hoje está no Tottenham, da Inglaterra. Não tem nada disso. Até porque, pessoal, o Flamengo, na verdade, a futura gestão não sabe nem quanto terá em caixa para poder fazer investimento para reforçar a equipe. Sabe por quê? A administração de Rodolfo Landim, a atual gestão, apresentou o orçamento com previsão de 20 milhões de euros, dá quase 130 milhões de reais, para a compra de jogador e 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, para a venda de atleta. Mas esses documentos não foram apreciados nos conselhos. O que isso quer dizer? Que a nova gestão vai ter que assumir, ter acesso à documentação e aí sim definir quanto terá disponível para fazer contratação, quanto será a meta de venda de atletas. Então, não tem nada traçado, não tem nada definido, não tem nenhuma negociação em andamento. Eu entendo, repito, falo novamente aqui, eu entendo a ansiedade de vocês por reforço, mas vocês precisam entender que o momento do Flamengo é de transição, é mudança de gestão. Enquanto não tiver 100% o processo de transição, não tem como falar de investimento alto. Gente, o Richarlison seria investimento de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. O Flamengo não tem caixa para fazer isso. O Flamengo tem um estádio próprio para construir. Esse vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da futura gestão. Então, não tem como. Repito, eu entendo a ansiedade de vocês, mas não tem nada para se fazer até o momento. A posse, ouvir os anúncios que o BAP vai fazer nessa posse e aí sim começar a trabalhar para poder finalizar o processo de transição. E nessa posse, quem sabe o BAP possa anunciar o CEO. O que eu sei, o Rodrigo Toches acabou não aceitando esse convite por conta de compromissos pessoais, profissionais. Faz total sentido. Mas ele vai fazer parte do conselho diretor, aquele conselho de administração que eu expliquei para vocês, que é como se fosse um monte de VP junto, um monte de vice-presidente junto, debatendo todos os assuntos e decidindo tudo junto. Não será um VP responsável pelo futebol, um VP responsável pelo marketing, não vai ser assim. Vai ser um conselho de 10 pessoas que eles vão se reunir toda semana para debater todos os assuntos. Não é um VP de futebol responsável pelo futebol, não vai ser dessa maneira. O que eu posso dizer para vocês é que o BAP já tem o diretor de comunicação de futebol definido e ele é conhecido entre vocês, torcedores do Flamengo, sobretudo aqueles que viveram os anos 90 na alma, na essência. O nome dele é Rodrigo Paiva, pessoal. Ele estava na CBF, estava trabalhando na seleção brasileira, vai ser o diretor de comunicação responsável pelo futebol, apenas pelo futebol.
E o assunto está gerando muita repercussão nas redes sociais por conta do extracampo do Rodrigo Paiva, muita gente criticando a decisão do BAP em fazer o retorno do Rodrigo Paiva. Ele trabalhou como assessor no Flamengo, trabalhou como supervisor também no Flamengo, e agora ele retorna ao Flamengo como diretor de comunicação de futebol. E por que esse assunto está gerando muita repercussão? Porque em agosto de 2024, a Justiça do Rio de Janeiro condenou a CBF a pagar R$60 mil de indenização a Luísa Xavier, ex-diretora da CBF, por assédio moral e sexual. O juiz Leonardo Almeida afirmou que o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da entidade, na ocasião, assediava a ex-diretora. Rodrigo Paiva foi demitido da CBF em 2014 porque agrediu o médico José Luiz Runco. O dirigente também foi acusado de agredir o atacante chileno Maurício Pinilla durante o intervalo da partida entre Brasil e Chile. A FIFA confirmou a agressão e aplicou uma multa de 10 mil francos suíços. Então, por conta desses casos extracampo, a torcida do Flamengo não aprovou a chegada do Rodrigo Paiva. Gente, assim, eu confesso para vocês que eu não tenho opinião formada sobre o Rodrigo Paiva, nunca trabalhei com ele. Quando eu digo trabalhar com ele, nem de maneira direta nem indireta, nunca cobri um time com o Rodrigo Paiva sendo responsável pela comunicação. Nunca nem sequer falei com ele. A grande verdade é essa, tá? Eu nunca falei com ele. Então, eu não tenho opinião formada, eu só estou trazendo aqui fatos, o que está acontecendo nesse momento. Então, enfim, quero a opinião de vocês sobre essa decisão do BAP aí em promover o retorno de Rodrigo Paiva para ser o diretor de comunicação de futebol do Flamengo. Outra decisão que o BAP vai anunciar nessa posse é que o Ricardo Henrichen, acho que é assim que se pronuncia, perdão, Ricardo, se não foi assim, mas eu sempre tive dificuldade de pronunciar o seu nome. É um cara muito ativo, já trabalhou na diretoria do Flamengo. O Ricardo Henrichen, ele vai ser responsável, digamos, pela pasta, eu vou botar entre aspas, porque ele vai fazer parte do conselho diretor de comunicação e marketing ali do Flamengo. Na verdade, acho que é só marketing, tá? Não vai ser algo junto como foi com o Gustavo Oliveira nos tempos de Rodolfo Landim. Então, enfim, fica essa informação também para vocês. Então, a gente já começa a entender como é que será a diretoria do Flamengo sob a gestão do novo presidente, o BAP. Ele que prometeu durante todo o período pré-eleitoral que iria profissionalizar o Flamengo. E quando a gente diz profissionalizar, não quer dizer que o Landim não tenha feito algo profissional. Beleza, no futebol deixou muito a desejar, não tinha projeto esportivo, isso aí não é segredo para ninguém. Mas nas demais áreas, foi muito bem o Landim, isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Finanças foi muito bem. Agora, futebol deixou a desejar, sim, até porque ele deixava muito na conta do Marcos Braz e também do Bruno Spindel. Mas a promessa eleitoral do BAP, pelo visto, vai ser cumprida pelo menos nesse momento. Pessoal, eu não estarei na posse por um motivo especial. Hoje tem a festa de fim de ano do SBT, vou marcar presença, a festa é só uma vez no ano. Então, a posse, eu vou ter contato com os dirigentes do Flamengo em outras ocasiões. Então, por conta disso, eu não estarei na posse, mas amanhã estarei lá no SBT comentando normalmente, até porque o SBT vai mandar um cinegrafista. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo pra vocês. Torcida rubro-negra, a Copinha 2025 está chegando e o Flamengo já vem com tudo para mostrar a força da base mais talentosa do Brasil. Com a possível saída de Gabigol, os olhos estão voltados para os futuros craques que podem vestir o manto sagrado no time principal em breve. Quer saber quem são os destaques dessa geração promissora? Então fica até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Agora, bora conferir as joias que podem ser os novos ídolos do Flamengo. A gente sabe que substituir um ídolo como o Gabigol não é tarefa fácil. Mas a Copinha 2025 pode revelar nomes que, no futuro, podem ocupar esse espaço com muita categoria. E já tem um nome despontando como favorito: Matheus Gonçalves. O meia-atacante, com velocidade e habilidade impressionantes, pode ser o diferencial no ataque do Flamengo nesta competição. Matheus já deixou sua marca em competições anteriores e promete ser um dos protagonistas do Mengão na busca pelo título da Copinha. Será que ele é o substituto à altura que a nação tanto espera? Além de Matheus Gonçalves, o Flamengo tem outras joias prontas para brilhar. Lohan, um meia extremamente técnico e criativo, já mostrou que pode ser o cérebro desse time sub-20.
Ele foi fundamental em várias partidas da última temporada e chega com moral para a Copinha. Outro nome que não pode ser ignorado é Peterson, atacante que combina velocidade, dribles desconcertantes e um faro de gol afiado. Peterson já foi destaque em edições anteriores, e se mantiver o ritmo, pode se tornar o pesadelo dos zagueiros adversários. Mas não é só no ataque que o Mengão vem forte. A defesa também tem grandes talentos prontos para impressionar. Quem merece destaque aqui é Iagos, zagueiro firme, com uma excelente leitura de jogo e muito potencial para subir ao profissional. Ao lado dele, o lateral esquerdo Marcos Paulo também vem chamando a atenção. Com muita qualidade no apoio ao ataque e segurança na defesa, ele pode ser um dos nomes cruciais para a campanha do Flamengo nesta Copinha. A Copinha não é apenas uma vitrine de talentos, mas também um campo de testes para os jovens jogadores que sonham em fazer história com o manto sagrado. É dali que saem futuros craques que podem, em poucos anos, brilhar no Maracanã lotado. Nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Reinier também passaram por essa fase. Será que em 2025 teremos novos nomes para essa lista de sucesso? A responsabilidade é grande, mas a qualidade dos nossos garotos também é. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Qual desses garotos da base você aposta para ser o próximo craque do Flamengo? Será que Matheus Gonçalves vai substituir Gabigol no futuro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e quem você acredita que vai brilhar na Copinha 2025. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vamos juntos apoiar essa nova geração de craques do Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.